Oi, gente! Muito bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, seu programa de moda, saúde, beleza, bem-estar, dicas jurídicas, música, tudo isso, né, gente? O espelho reflete tudo de bom. Hoje, um assunto que vocês pediram, direito do trabalho. Quais são as atualizações das normas trabalhistas? Você está gestante? Você trabalhou em home office durante a pandemia? Você que recebeu as férias antecipadas? Todos esses assuntos vocês vão poder solucionar suas dúvidas aqui no Espelho Mágico com um convidado muito especial. Com a gente hoje, o advogado especialista em direito do trabalho, Dr. Bernardo Lage. Tem muita coisa nesse programa de hoje. Mas antes eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem? Vejam só esse macacão, que bonito, que charme, gente. É lá da Autêntica Boutique. Que coisa linda, não é mesmo? Sempre bem vestida, arrumada, com um preço que você pode pagar. Os acessórios lá da loja A Estilosa. Esse anel, gente, todo mundo quer esse anel. Acessem agora mesmo o Instagram dos nossos parceiros. Acessem, digam que são os nossos telespectadores e tenham descontos. Bom dia, doutor Bernardo. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo, fico muito agradecido pelo convite, é um grande prazer. Somos nós que agradecemos. Que prazer receber o doutor Bernardo aqui. Ele que está sempre com a gente no Fala Comigo da Rádio Itatiaia. Primeira vez que vem no nosso Espelho Mágico, não é isso? Sim, é verdade. Primeira de muitas, né? Espero que sim. Faço questão. Doutor Bernardo, conta aqui para o nosso telespectador. Nós vivemos dias difíceis durante a pandemia, não é mesmo? Verdade. Nada fácil, né? Nossa, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, né? Muitas empresas, inclusive, até faliram, né? Que dificuldade, né, gente? Manter o trabalhador, muitos dentro de casa, trabalhando home office, mas a produção acaba caindo também em alguns casos, né? Com certeza, Patrícia. Até mesmo por isso que foram editadas algumas normas específicas, né, até mesmo para flexibilizar determinadas direitos trabalhistas, né, flexibilizar algo que a CLT determinava, até mesmo considerando esse estado excepcional, né, de pandemia. Doutor Bernardo, a gente não tinha uma regulamentação, né? Eu falo que a nossa CLT, ela tinha aí uma lacuna com relação ao home office, né? Porque de repente, todo mundo, eu não esqueço, aquele 17 de março de 2020, gente, todo mundo dentro de casa, pandemia e tal, e as empresas tiveram que se readequar ao novo modelo, que foi, a princípio, um caos, né? Trabalhar dentro de casa não é nada fácil para quem tem crianças e tudo mais. A gente tinha essa lacuna. E hoje, como é que está a situação das normas trabalhistas para quem quer trabalhar em home office? Pois é, Patrícia. Anteriormente, a CLT ela já previa uma forma de trabalho remoto, que era o teletrabalho, né? E o teletrabalho, ele era uma atividade realizada preponderantemente fora das dependências da empresa e através de meios telemáticos. E essa modalidade de trabalho, ela estava na exceção do artigo 62 da CLT, que excluía esses trabalhadores do controle de jornada, e se não há controle da jornada deles, não há pagamento de horas extras. Correto. Né? Só que veio a pandemia e várias outras modalidades que até já existiam, mas se afloraram com o decorrer da pandemia, vieram a ocorrer, porque a CLT falava em teletrabalho, mas eu entendo que passou a existir um home office, que é um home office com controle de jornada, que na minha opinião nada mais é do que o trabalho que seria realizado na empresa, mas realizado fora da empresa com controle de jornada e mediante todas as normas da CLT, com pagamento de horas extras, com adicional noturno, com concessão de intervalos, com todas essas situações. Todas as garantias trabalhistas, né? Exatamente. E veio também uma outra modalidade que também já existia, mas que se aflorou, que seria o trabalho híbrido, que é um trabalho realizado parte dentro da empresa e parte de forma remota fora da empresa, né? Só que a CLT não previa
essas outras modalidades, né? E agora, recentemente, editou-se uma nova norma em que começou a prever essas modalidades, essas né? novas possibilidades, né? Isso foi bom para o trabalhador e também para o empregador? Qual que é a sua visão, sua análise sobre essas novas normas aí trabalhistas? Eu acho que gera, sim, uma segurança para as duas partes, né? Porque agora existe, a legislação mudou, o que antes falava que o teletrabalho seria realizado de forma preponderantemente fora das empresas, e agora ele é realizado preponderantemente ou não fora das empresas. Instituiu-se o teletrabalho por produção e o teletrabalho por jornada. O teletrabalho por produção ficou como se fosse o anterior, que é uma jornada mais flexível para o trabalhador. É uma jornada que ele trabalha exclusivamente por produção, por produtividade. É mais livre, né? Ele é totalmente livre, ele não tem controle de jornada. Então, pelo fato dele não ter controle de jornada, ele não recebe as horas extras da mesma forma. Agora, o por jornada regulamentou-se ou o home office, como eu considerava, ou o trabalho híbrido, né? Onde há o controle de jornada, então há o pagamento de todas, de hora extra, há concessão de intervalo entre jornada, enfim, todas as garantias previstas na CLT de um trabalhador normal. O híbrido é muito bacana, esse trabalho híbrido também, né? Muitas empresas aderiram a esse trabalho híbrido. Vamos explicar para o telespectador o que é o trabalho híbrido, doutor Bernardo? O trabalho híbrido é quando o trabalhador ele trabalha parte da jornada dentro da empresa e parte da jornada de forma remota, né? Hoje as empresas não precisam mais controlar quanto que ele fica dentro da empresa e quanto que ele fica fora da empresa, porque antes o teletrabalho era preponderantemente fora das dependências da empresa e poderia desnaturar o que a CLT determinava, né? Então hoje, com essa nova regulamentação, as empresas não precisam mais de ter essa preocupação e esse cuidado, né? É verdade. A questão ou é por jornada ou é por produção. Uma ou outra. Sim. Excelente, gente, excelente explicação. Olha, se você tem dúvidas, acessem agora mesmo o nosso Instagram, o @PatriciaJoe. Pode mandar sua dúvida para cá que nós faremos sua pergunta para o doutor Bernardo. A Nayara é gestante, está gestante, né? Ela está aí com 5 meses de gestação e ela quer saber do doutor Bernardo. Doutor Bernardo, posso voltar para o trabalho presencial? Pois é, Patrícia, essa questão das gestantes foi uma questão bem complexa no início da pandemia para os empregadores, mas era uma questão razoável para as gestantes e para as crianças. Saiu primeiro uma determinação, uma lei, que as gestantes deveriam trabalhar em home office e se não fosse compatível o trabalho delas em home office, elas deveriam ser afastadas com recebimento de salário. Então, primeiro veio essa norma que determinou dessa situação. Posteriormente, veio uma segunda norma que continuou determinando que o trabalho deveria ser em home office, mas seria facultado aos empregadores exigir o retorno daquelas gestantes que estavam completamente imunizadas, conforme manda o Plano Nacional de Imunização. O calendário de vacina, né? Aí tem uma discussão se a imunização completa seria 2 doses ou 3 doses, mas eu acho que não convém a gente fazer essa reflexão neste momento, que seria uma reflexão mais profunda. Claro. Né? Então, mas as 100% imunizadas deveriam retornar imediatamente, se o empregador assim o desejasse, às atividades presenciais, e também aquelas que optaram por não se imunizar, quando elas deveriam assinar um termo de responsabilidade. Agora teria também um terceiro fator, que seria aquela gestante que tomou uma única dose, por exemplo. Então ela não estaria com o ciclo vacinal completo. Então essa gestante deveria ou continuar em home office, se a atividade empresarial fosse compatível, ou afastada e recebendo salário. Trabalhar numa situação de insalubridade, uma gestante não pode jamais, né? Não, sim, insalubridade ela não pode trabalhar nunca, ela também tem que ser realocada. Mas essa legislação específica que a gente está falando, que dependia do estado de calamidade pública, essas normas dependiam
do estado de calamidade pública. Agora, com a portaria que saiu dia 22, após 30 dias, ela começa a ter vigência, acaba o estado de calamidade pública. Então, vai retornar para as gestantes a obrigatoriedade de voltar às atividades presenciais, se assim o empregador o desejar. Obviamente, se por bom senso ele quiser mantê-la e for possível, de acordo com a atividade dele, se for compatível, ele pode mantê-las sim através do home office. Mas, se ele quiser ou precisar, ele pode sim exigir o retorno. Agora, com relação a essa questão que você falou da gestante, isso é muito importante, que a gestante ela não pode, de fato, trabalhar em atividade insalubre. Quando isso acontece, ela tem que ser realocada de cargo, né? Ela tem que ir para uma atividade que não é insalubre. Se ela for para uma atividade, por exemplo, que recebe mais, né, uma atividade interna que recebe mais, ela vai ter que receber aquele salário. Agora, se ela for para uma atividade que recebe menos, ela vai continuar com o salário dela, mas exercendo outra atividade longe de insalubridade. Mantém o salário. Sim. Né? Nunca pode ser menor do que a gestante recebe, né? Exatamente. Olha, doutor Bernardo, o Paulo Roberto faz uma pergunta interessante. Ele é lá de Mário Campos, um abraço para a turma toda em Mário Campos. E ele pergunta, doutor Bernardo, as empresas poderão continuar exigindo a carteira de vacinação e o uso de máscaras? Como é que está isso na legislação trabalhista? Pois é, Patrícia, essa questão também é muito sensível, né? Com o fim do estado de calamidade pública, a exigência de uso de máscaras realmente, aqui, por exemplo, hoje nós temos a faculdade de não utilizar, opcional, inclusive, né? Em locais fechados. Só que o empregador, ele tem a obrigação de manter o ambiente de trabalho saudável. Então, ele não precisa de se limitar a essa situação. Então, ele pode, por exemplo, instituir, através do seu regulamento interno, ainda o uso de máscaras. E com relação à vacinação, é ainda mais complexa essa situação, porque o STF ele já tinha decidido que a vacinação ela é obrigatória, mas ela não pode ser forçada, né? Além disso, o Ministério Público, por exemplo, e órgãos fiscalizadores estavam autuando empresas quando elas não forneciam o cartão de vacinação dos seus empregados. Ou seja, era uma obrigação do empregador manter atualizado e manter os seus empregados também vacinados. Tiveram também demissões, dispensas por justa causa, validadas pelo judiciário do país inteiro, de trabalhadores que se recusaram a se vacinar, por exemplo. E também decisões de empresas que foram condenadas pela Covid como uma doença ocupacional. Então o empregador ele tinha que tomar todos os cuidados, né, na sua empresa, todos os cuidados com higiene, com distanciamento, às vezes com a obrigação de utilização de máscaras e diversos outros procedimentos que manteriam a saúde dos seus empregados, porque é obrigação do empregador manter o ambiente de trabalho seguro e saudável. Né? Então, diante de todas essas situações, eu entendo que as empresas podem continuar exigindo, sim, o cartão de vacinação dos seus empregados, até porque agora a maioria já deve ter vacinado, já deve né? ter vacinado. Mas muita gente ainda se recusou, né, doutor? Sim. Tem uma parcela boa aí de pessoas, de adultos, crianças então nem se falam, né? Que os pais não vacinaram, ficaram fora. E é aquela coisa, a gente não está falando o que é certo, o que é errado. Cada um tem a sua liberdade de definir, mas aí tem as consequências legais, né, doutor? Exatamente, o STF falou isso. Ele falou que é obrigatório, mas não pode ser forçado. Mas é a mesma coisa de você votar. Né? Você é obrigado a votar, mas ninguém te pega na sua casa e te leva para votar. É verdade. Né? Você vai sofrer determinadas consequências e essas sanções poderiam ser realizadas, né, pelos órgãos específicos competentes para... Que delícia, gente, de bate-papo aqui com o doutor Bernardo, didático, explicando tudo. Eu vou chamar o intervalo comercial, mas antes nós falamos de vacinação, falamos de ambiente saudável, de gestante, tudo isso lembra o quê? Laboratório Mansoni. Alô, você que quer ficar em dia com a sua saúde? Que tal fazer um check-up no Laboratório Mansoni?
Todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é parceiro do Espelho Mágico. Ligue agora mesmo e marque o seu check-up. O telefone está na sua tela, 3274-8630. 3274-8630. Estamos de volta com o Espelho Mágico e hoje falando sobre direito do trabalho, atualizações aí das normas trabalhistas pós a calamidade. A pandemia já acabou? O que está valendo? Já falamos sobre home office, sobre o direito da gestante e agora tem muitos assuntos, gente. Então, acessem agora mesmo o @PatriciaJoe. Mandem suas dúvidas que o Dr. Bernardo Lage, conosco aqui no estúdio, vai responder todas. Doutor Bernardo, que alegria ter o senhor aqui, viu? A alegria e o prazer é todo meu. Então, vamos continuar as nossas dúvidas aqui dos telespectadores? Claro. Olha só, tô com a dúvida aqui do Walter. O Walter, ele é trabalhador, trabalha há 15 anos numa mesma empresa. Ele quer saber, doutor Bernardo, o que está valendo para as férias? Pois é, Patrícia, as férias elas tiveram também uma alteração com essa flexibilização, com as normas que flexibilizaram algumas questões na pandemia, né? Então, na pandemia, teve uma medida provisória que facultou aos empregadores a antecipação das férias, por exemplo. Então, independente do período aquisitivo, porque férias é o seguinte, você tem um ano que você adquire as férias, que é o período aquisitivo, e o empregador tem mais um ano para conceder essas férias, que é o período concessivo. Então, independente do período aquisitivo ou concessivo, o empregador teve a faculdade de antecipar essas férias num prazo de 48 horas. E para você conceder as férias para o seu empregado, você tem que informá-lo 30 dias antes que você vai dar as férias para ele. Tem que dar ciência, Isso, né? a CLT Porque determina. é o empregador que escolhe o período das férias, não é isso? Exatamente. E ele tem que informar ao trabalhador com 30 dias de antecedência que ele vai conceder essas férias. E ele tem quanto tempo para fazer o pagamento dessas férias? Conforme manda a CLT, né, não estou falando das normas excepcionais que flexibilizaram essa questão na pandemia, a CLT fala que ele tem que pagar em até 48 horas antes do gozo dessas férias. Se ele não pagar essas férias 48 horas antes do gozo, ele terá que pagá-las em dobro. Então tá vendo, né, gente? Você, o seu amigo tá saindo de férias, 2 dias antes ele já tá com o bolso cheio. É um alvo aí para pedir aquele empréstimo. E essas medidas da pandemia, né, adotadas pelo governo, flexibilizaram isso. Então, o empregador pôde antecipar essas férias, informando em 48 horas antes. Ele pôde conceder férias coletivas, independente de período aquisitivo ou concessivo. Alterou-se também a forma de pagamento. Ele pôde pagar o terço das férias, porque as férias as férias mais um terço de férias, o terço constitucional. Então, na pandemia, o empregador pôde pagar esse um terço de férias lá no final do ano, junto com o 13º. E da mesma forma, pôde pagar as férias depois do gozo delas até o 5º dia útil do mês subsequente. O governo facilitou, né, para o empregador não ter que demitir, né? Então, Justamente. assim, ele até muitas vezes deixou de exigir aí o recolhimento do FGTS. Você que é patrão, tem um empregador, teve um período aí para você ter a oportunidade de fazer esse recolhimento. Eu estou certa nisso? Sim, suspendeu-se o pagamento por 4 meses, né? E facultou-se o parcelamento em até 6 vezes depois. Ai, que Mas bom. essas normas, elas foram tão somente no período de calamidade pública. Entendi. Lembrando que esse período de calamidade pública, no dia 22, veio uma portaria que após 30 dias, 22 de março, de abril, me perdoe. De abril. Depois de 30 dias, termina-se o estado de calamidade pública. Então, todas essas normas excepcionais que flexibilizaram o que determina a CLT caíram por terra e volta agora o que determina, de fato, a própria CLT. A telespectadora Angélica Amara, ela pergunta aqui, Patrícia Joe, a empresa ela pode continuar prorrogando o depósito do FGTS? Prorrogando o depósito, não, porque agora já está normalizado. Acabou, né, essa faculdade do empregador após o término do estado de calamidade pública, né?
Entendi. Olha, tem mais perguntas aqui. O Renato é daqui de Belo Horizonte, um abraço para ele. Ele pergunta, continua valendo a suspensão de contrato e a redução da jornada de trabalho? Só voltando um pouquinho na pergunta dela, lembrando que a ausência e o atraso do depósito de FGTS, eles geram direito para o trabalhador à rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a falta grave que ele dá no empregador. Então, o empregador ele não pode atrasar o pagamento e o recolhimento do FGTS sob pena de ter o contrato rescindido como se ele tivesse cometido uma falta grave. E o trabalhador tem como acompanhar se esse recolhimento está sendo feito, não é isso, doutor? Como que o trabalhador pode saber, pode ter ciência, se o patrão, o empregado, está recolhendo em dia o seu FGTS? Ele tem um acesso pelo extrato analítico, né, que ele consegue através do próprio aplicativo do FGTS ou em alguma agência bancária da própria Caixa. Excelente. Vamos voltar à pergunta do Renato? O Renato está perguntando se a empresa ela pode ainda, se está valendo a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada. Todas essas medidas, Patrícia, elas foram num momento excepcional e elas visaram o quê? A manutenção do emprego e da renda. E diante disso, apesar delas terem sido específicas que valeriam somente no período de calamidade pública, eu entendo até que elas poderiam continuar, mas eu não acredito que isso vai acontecer a não ser se vier uma nova norma, uma nova medida que altere, mas elas não têm mais validade. Talvez uma continuidade aí que nós aprendemos muito com a pandemia foi a questão do trabalho home office, não é mesmo, doutor? Tem muitas empresas que ainda assim estão mantendo seus trabalhadores trabalhando em casa. Sim. Se a atividade for compatível, é uma saída, né, Patrícia? Sem dúvida alguma. Com certeza. Então, gente, estamos quase chegando ao final do nosso programa. A Bruna, ela é de Caetela, pergunta onde encontrar o doutor Bernardo Lage. Quer deixar seu Instagram? Claro, Patrícia. Meu Instagram é Bernardo Lage Ferreira. Também estou no TikTok, por incrível que pareça, o TikTok é uma rede ótima de produção de conteúdo, ela não é uma rede só de dancinha, e tem o nosso site lcaadvogados.com. É tão bacana, né, doutor Bernardo, que a gente, assim, antes a pessoa associava a advocacia como uma atividade, assim, que era totalmente de discrição e tudo, não podia ter nada. Hoje, o Conselho de Ética da OAB já entende que com a internet, com o Instagram, com o TikTok, o Twitter, né, todas essas modalidades acabam ajudando quem precisa de orientação, quem precisa aí dessa situação jurídica resolvida, né? Você não pode mercantilizar o seu serviço, mas você pode fazer um conteúdo educativo. Claro, isso é muito bom. É até uma função também da advocacia, né? Função social. De ensinar para a sociedade e de preferência sem o juridiquês. Né? É o que eu tento fazer na minha produção de conteúdos, não utilizar o juridiquês para ficar um linguajar mais popular, um linguajar mais democrático, né? Que as pessoas entendam, não é mesmo? Gente, sigam aí o doutor Bernardo Lage. Nós agradecemos muito ao senhor. Volte sempre, o Espelho Mágico é seu. Eu que agradeço, Patrícia. Foi um prazer. Vamos embora? Gratidão e alegria, obrigada pela sua audiência. Sigam as nossas redes sociais, o @PatriciaJoe, o @TV Horizonte. Mandem a sua sugestão de pauta, porque quem faz o Espelho Mágico é você. Um abraço, gratidão e alegria e até mais.